Deixa eu te apresentar uma situação que parece um erro de matemática, mas que acontece todos os dias no Brasil. Marcos ganha R$ 15.000 por mês, cargo de gerência, carro financiado, apartamento alugado num bairro nobre, academia premium, viagens internacionais todo ano. Aos olhos de qualquer pessoa, ele é alguém que venceu na vida. Patrícia ganha R$ 3.000 por mês. Trabalha como técnica em enfermagem. Mora num apartamento simples que já é dela. Anda de ônibus. Faz compras com lista e calculadora na mão. 10 anos depois, Marcos continua devendo. Trocou de carro 3 vezes, sempre financiado, sempre pagando juros. Não tem reserva de emergência. Vive com medo de perder o emprego porque sabe que se isso acontecer, em 3 meses ele estaria sem conseguir pagar nada. Patrícia, nos mesmos 10 anos, comprou um segundo imóvel, agora alugado, que gera renda extra todo mês. Tem investimentos rodando. Tem reserva de emergência equivalente a 1 ano de despesas. E mais importante, dorme tranquila. Como alguém que ganha 5 vezes menos termina mais rico do que alguém que ganha 5 vezes mais? Essa pergunta parece um paradoxo, mas ela tem uma resposta clara, comprovada por décadas de estudos sobre comportamento financeiro. E é exatamente essa resposta que eu vou te mostrar agora. O primeiro fator que explica essa diferença chama-se taxa de poupança. E ela é, sem dúvida, a variável mais importante de toda essa história. Mais importante até do que o valor absoluto da renda. Taxa de poupança é simplesmente a porcentagem do que você ganha que você consegue guardar e investir, em vez de gastar. Marcos, com seus R$ 15.000, tem uma taxa de poupança de praticamente zero. Tudo que entra, sai. Às vezes sai mais do que entra, e o cartão de crédito cobre a diferença. Patrícia, com seus R$ 3.000, mantém uma taxa de poupança de 20% consistentemente todo mês há anos. Isso significa R$ 600 guardados mensalmente. Não parece muito, mas vamos colocar isso em perspectiva real. R$ 600 por mês, investidos com um rendimento médio de 10% ao ano, ao longo de 10 anos, resultam em aproximadamente R$ 123.000. Marcos, mesmo ganhando 5 vezes mais, não acumulou nada nesse mesmo período, porque sua taxa de poupança sempre foi zero ou negativa. Esse é o primeiro grande segredo que ninguém te conta. Patrimônio não é determinado pela renda. É determinado pela taxa de poupança aplicada sobre essa renda, sustentada ao longo do tempo. Uma pessoa que ganha pouco e guarda 20% sempre vai construir mais patrimônio, no longo prazo, do que uma pessoa que ganha muito e guarda 0%. O segundo fator é algo que os economistas comportamentais chamam de inflação de estilo de vida. E esse conceito explica exatamente por que pessoas que ganham mais, na prática, muitas vezes têm menos sobra no fim do mês do que pessoas que ganham menos. Toda vez que a renda de uma pessoa aumenta, existe uma tendência natural, quase automática, de aumentar o padrão de vida na mesma proporção, ou até numa proporção maior. Marcos começou ganhando R$ 5.000 há alguns anos. Conforme foi sendo promovido, seu salário foi subindo. Mas cada aumento veio acompanhado de um upgrade equivalente. Apartamento maior, carro melhor, restaurantes mais caros, roupas de marca, viagens mais frequentes. O problema é que esse upgrade de padrão de vida não para de crescer sozinho. Ele exige manutenção constante. Carro melhor significa parcela maior, seguro mais caro, manutenção mais cara. Apartamento maior significa aluguel maior, condomínio maior, contas maiores. E assim, cada aumento de salário é absorvido quase que instantaneamente por um aumento equivalente nas despesas. Patrícia, por outro lado, conscientemente decidiu não deixar o padrão de vida crescer na mesma velocidade da renda. Mesmo quando recebeu pequenos aumentos ao longo dos anos, ela manteve o estilo de vida relativamente estável, direcionando a diferença para investimento em vez de consumo. Pesquisa do economista Thomas Stanley, autor do livro O Milionário da Porta ao Lado, mostrou que a maioria dos milionários reais nos Estados Unidos vive abaixo do que sua renda permitiria, exatamente por resistir conscientemente à inflação de estilo de vida.
Eles não são pessoas que ganham astronomicamente mais que os outros. São pessoas que mantiveram um abismo saudável entre o que ganham e o que gastam, e direcionaram esse abismo para a construção de patrimônio. O terceiro fator que separa Marcos de Patrícia é a forma como cada um se relaciona com sinalização de status. Marcos, como gerente numa empresa, sente uma pressão social constante para parecer bem-sucedido. Colegas de trabalho com carros importados, viagens ostentadas nas redes sociais, roupas de marca em cada reunião. Essa pressão, mesmo que nunca verbalizada diretamente, exerce uma força silenciosa sobre cada decisão de consumo. Marcos não compra coisas caras porque precisa delas. Compra porque sente que precisa parecer estar no nível dos colegas. Patrícia trabalha num ambiente onde essa pressão de status praticamente não existe. Ninguém ao redor dela está competindo por quem tem o carro mais novo ou a viagem mais cara. Isso libera ela de uma pressão psicológica enorme que consome o orçamento de milhões de pessoas sem que elas percebam. Esse fator é importante porque mostra que a inflação de estilo de vida não acontece no vácuo. Ela é alimentada por comparação social. E quanto mais você está inserido em ambientes onde ostentação é a norma, maior a pressão invisível para acompanhar esse padrão, independente de quanto isso compromete sua capacidade real de construir patrimônio. O quarto fator envolve algo mais profundo: a forma como cada pessoa enxerga risco e crédito. Marcos vê crédito como uma ferramenta de acesso. Cartão de crédito, financiamento, parcelamento, tudo isso representa, para ele, a possibilidade de ter agora o que ele ainda não pode pagar à vista. Essa relação confortável com a dívida faz com que ele assuma compromissos financeiros recorrentes, mês após mês, sem perceber o efeito acumulado disso sobre sua capacidade de poupança. Patrícia tem uma relação completamente diferente com crédito. Para ela, dívida é exceção, não regra. Ela só recorre a financiamento em situações muito específicas, como na compra do primeiro imóvel, e mesmo assim, com extremo cuidado para que a parcela nunca comprometa sua capacidade de continuar investindo mensalmente. Dados do Banco Central mostram que famílias com maior tolerância ao crédito rotativo, como cartão de crédito não pago integralmente, apresentam taxa de poupança em média 70% menor do que famílias com baixa tolerância à dívida, independente da faixa de renda. Esse número é impressionante porque, mais uma vez, mostra que o fator decisivo não é quanto se ganha, mas como se lida com aquilo que se deve. O quinto fator, talvez o mais silencioso de todos, é a clareza de propósito. Patrícia sabe exatamente por que está guardando dinheiro. Ela tem um objetivo claro: construir patrimônio que gere renda passiva suficiente para que, no futuro, ela não precise mais depender exclusivamente do salário do trabalho. Esse propósito claro funciona como um filtro automático para cada decisão de consumo. Antes de qualquer compra por impulso, existe, mesmo que inconscientemente, uma pergunta: isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Marcos nunca definiu de forma clara o que ele está construindo com o dinheiro que ganha. Ele trabalha, ganha, gasta e segue para o próximo mês sem nenhuma direção estratégica de longo prazo. Sem um propósito claro, qualquer desejo imediato se torna prioridade automática, porque não existe nenhum objetivo concorrente competindo pela atenção daquele dinheiro. Estudo da Universidade de Princeton sobre planejamento financeiro mostrou que pessoas que definem objetivos financeiros específicos, com prazo e valor claro, têm taxa de poupança em média 40% superior àquelas que apenas tentam guardar o que sobra, sem objetivo definido. Propósito muda comportamento, e comportamento sustentado ao longo do tempo é o que determina resultado financeiro. Agora preciso te mostrar uma coisa importante, porque eu não quero que você saia desse vídeo pensando que ganhar mais não importa. Importa sim. Ganhar mais, quando combinado com os comportamentos certos, acelera absurdamente a construção de patrimônio. O problema nunca foi a renda alta em si. O problema é quando a renda alta vem acompanhada de comportamentos que neutralizam completamente essa vantagem.
Se Marcos aplicasse os mesmos princípios que Patrícia aplica, com taxa de poupança de 20% sobre 15 mil reais, ele estaria guardando 3 mil reais por mês, 5 vezes mais do que ela. Em 10 anos, com os mesmos juros, ele teria mais de 600 mil reais, e não zero. Isso significa que renda alta é uma ferramenta poderosa, mas ela só funciona quando combinada com taxa de poupança consistente, resistência à inflação de estilo de vida, baixa tolerância à dívida e propósito claro. Sem esses 4 elementos, renda alta apenas financia um padrão de vida mais caro, sem gerar nenhum patrimônio real por trás. Deixa eu te trazer de volta para Marcos e Patrícia uma última vez. A diferença entre eles nunca foi sorte, nunca foi capacidade intelectual, nunca foi oportunidade de mercado. A diferença foi um conjunto de decisões, repetidas mês após mês, ao longo de anos, que parecem pequenas isoladamente, mas que se acumulam de forma avassaladora com o tempo. Patrícia não é mais inteligente que Marcos. Ela simplesmente entendeu antes dele que riqueza não é sobre quanto entra na sua conta todo mês. É sobre quanto fica, e o que esse quanto fica se torna ao longo dos anos. Se você ganha pouco hoje, essa história deveria te dar esperança, porque ela prova com números reais que renda baixa não é sentença de pobreza permanente. E se você ganha bem hoje, essa história deveria te dar um alerta, porque renda alta, sem os comportamentos certos, não é garantia nenhuma de patrimônio no futuro. A pergunta que realmente importa não é quanto você ganha. É, que porcentagem disso você está conseguindo guardar, mês após mês, de forma consistente? Essa resposta, mais do que qualquer outra, vai determinar se você termina sua jornada financeira como Marcos ou como Patrícia. Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre renda e riqueza, comenta aqui: eu quero ser como a Patrícia. E compartilha com alguém que ainda acha que o problema é só ganhar mais. Meu nome é Denilson e nos vemos no próximo vídeo.